Olá, bem-vindo ao canal. Quer saber os seus direitos no momento da rescisão? Quer saber o quanto vai receber no caso de uma demissão por justa causa, sem justa causa ou pedido de demissão? E melhor, quer saber calcular os seus direitos no momento da rescisão conforme a sua demissão? Eu posso te explicar tudo isso. Se essas são as suas dúvidas, eu tenho certeza que consigo esclarecer, mas para isso você precisa assistir o vídeo até o final. Porque assistindo o vídeo até o final, você terá todo o entendimento necessário para poder fazer o que eu estou propondo nesse vídeo. Uma outra coisa que eu preciso que você faça é que você verifique se você já está inscrito no canal. Caso ainda não seja um inscrito do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição. Aperte o botão de inscreva-se que tem aí em vermelho, porque a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal e para dar continuidade a esse tipo de conteúdo. No caso, a sua inscrição é uma forma de contribuir com esse vídeo que eu faço com o intuito de te ajudar. Se você já é um inscrito do canal, muito obrigado pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Para conseguir fazer uma boa dinâmica nesse vídeo, eu vou tratar primeiro dos direitos existentes de cada tipo de demissão. E em seguida, eu vou explicar como calcular cada um desses direitos que eu disse aqui. Então, no caso, eu aconselho que você pegue um papel e uma caneta ou um lápis para ir anotando o que eu vou falando conforme a sua situação. Vou explicar os direitos de justa causa, sem justa causa, pedido de demissão e você vai anotando o que eu disser nesse caso, para o seu caso. E depois você vai prestando atenção no como calcular de cada direito, como eu ensinar, para depois você poder fazer igual na sua situação e descobrir o que lhe interessa, que são os seus direitos. A primeira forma de demissão é a justa causa. Nesse caso, a justa causa tem somente um direito, que é o saldo de salário. No caso do pedido de demissão, essa situação é um pouco mais ampla. Essa pessoa que pediu demissão, ela terá na sua rescisão, deverá conter na sua rescisão, saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais acompanhadas de o adicional de 1/3, férias vencidas caso tenha no contrato de trabalho e 13º proporcional. Já a pessoa que foi demitida sem justa causa, ela terá uma situação a mais comum em relação ao pedido de demissão. No caso, ela terá, sem justa causa, saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais adicionada do seu 1/3, férias vencidas, caso existam, adicionadas do seu 1/3, 13º proporcional e o depósito da multa de 40% sobre o FGTS. É a única diferença que eu vou explicar aqui no vídeo como comum na rescisão entre as pessoas de pedido de demissão e demissão sem justa causa. Antes de ingressarmos para a parte de como calcular, eu tenho nesse canal sempre o intuito de lhe orientar o máximo possível. Então, por isso, eu aconselho que depois você assista os vídeos da playlist que está aparecendo aqui em cima no card, para que você possa ter melhor noção de como calcular os seus direitos. É a minha playlist Como Calcular, com diversos vídeos, com todo o cuidado e detalhamento necessário para que você possa, você mesmo, calcular os seus direitos. Muito do que eu estou falando aqui existe nessa playlist de forma individual e muito mais. Eu aconselho que depois você assista essa playlist toda e todos os vídeos com calma. Eu vou deixar os links desses vídeos na descrição embaixo no vídeo. Uma outra coisa que eu tenho para te informar é a seguinte: agora o canal possui o seu clube de membros. Caso você tenha uma situação mais ampla, mais específica, ou quer um tratamento exclusivo na avaliação dos seus direitos, eu aconselho que depois você veja aí embaixo Seja Membro, e tem 3 grupos de membros que você pode adquirir um deles, onde tem diversos benefícios dentro do canal e que você pode posteriormente agendar consultas direto comigo a ser combinadas em outras plataformas de outras formas que a gente pode colocar em prática. Nessa situação eu darei para você uma atenção especial, exclusiva, específica da sua dúvida, da sua situação. Vamos dizer que mesmo assistindo o vídeo você não conseguiu concluir o cálculo da sua rescisão e quer que alguém faça esse cálculo para você. Através do clube de membros eu posso resolver essa questão. Agora passaremos para a parte de como fazer os cálculos dos direitos das rescisões que eu acabei de explicar no início do vídeo.
Nesse caso, esse modelo que eu estou fazendo aqui para tentar te explicar como calcular esses direitos, eu estou focado em te ajudar que você obtenha um valor aproximado da sua rescisão. E, na verdade, eu estou lhe ensinando a calcular o valor bruto da sua rescisão. Não é o valor líquido. O valor líquido, ele só acontece na rescisão depois de descontos feitos. Existem descontos, como o do INSS, por exemplo, que sempre existirá nas rescisões, qualquer uma que seja ela. Nesse caso, isso ajudará a calcular o valor líquido. Aqui, somente vou discutir o valor bruto antes de ser descontado os descontos pertinentes para encontrar o valor líquido. Para que você possa calcular a sua rescisão, você tem que pegar o valor do seu salário, o seu salário base. Quanto que você recebe de base no momento da rescisão. Situações como periculosidade ou insalubridade, adicional noturno, horas extras trabalhadas no momento da rescisão devem ser adicionados ao salário e devem ser calculados junto com o seu salário para todos os direitos que eu vou passar aqui. No meu caso, eu vou usar um salário de R$ 1.200 para conseguir explicar tudo o que eu preciso para que você possa entender a matemática e transformar para o seu caso como fazer. Eu oriento que você pegue o meu salário de R$ 1.200 e substitua ele pela sua situação, pelo seu salário. E a matemática será a mesma. No caso, você entendendo como fazer e fazendo igual, somente substituindo o salário, você conseguirá achar o valor do seu direito aproximado conforme a sua situação. Duas coisas iniciais que eu preciso que você faça e já anote do lado o resultado. A primeira coisa é dividir o seu salário por 30. Por que isso? Porque você está encontrando o dia, o valor do dia que o seu salário te remunera. No meu caso, R$ 1.200 dividido por 30, eu vou encontrar que o meu dia é pago a R$ 40. A outra coisa que eu preciso que você faça, divida o seu salário por 12. No meu caso, eu vou dividir 1.200 por 12 e vou encontrar que o meu mês nessa situação para cálculo de rescisão é R$ 100. Agora passaremos ao cálculo dos direitos. O primeiro é o saldo de salário. Saldo de salário fica presente na justa causa, no pedido de demissão e na demissão sem justa causa. E o que é o saldo de salário? Para você identificar o saldo de salário, são aqueles dias que não foram pagos quando iniciou o mês e teve a demissão ou teve o aviso prévio notificado. Então, se você foi notificado de demissão ou de aviso prévio, por exemplo, no dia 10 do mês, você tem, muito provavelmente, 10 dias de saldo de salário a ser recebido. Lembra que eu disse para você calcular o dia do seu salário lá no início? Então, você vai pegar, no nosso exemplo, 10 dias de saldo de salário porque foi notificado da demissão ou do aviso prévio no dia 10. Nesse caso, você vai pegar 10 vezes 40, no meu exemplo, que vai dar R$ 400. Então, no seu caso, você vai pegar os dias que antecederam a demissão ou o aviso prévio e vai multiplicar pelo dia do seu salário e você vai encontrar o valor do seu saldo de salário. Passaremos agora ao aviso prévio. O aviso prévio, ele tem uma regra que eu preciso te explicar. Para cada 1 ano trabalhado na empresa, você ganha mais 3 dias de aviso prévio. Esses 3 dias, eles contam durante o seu aviso prévio. Vamos supor que você tem uma situação de 5 anos na empresa. Você terá 15 dias além no seu aviso prévio. O aviso prévio ele tem uma quantidade de 30 dias, é o que está previsto em lei. Já que você tem mais 15 dias por causa dos seus 5 anos de empresa, nesse caso você vai ter um aviso prévio de 45 dias. Lembro também que o aviso prévio ele pode ser trabalhado, aí ele será pago a você na sua rescisão. Lembro também que o aviso prévio pode ser dispensado pela empresa. Nessa situação, a empresa vai te indenizar aquele aviso prévio na rescisão, mesmo você não trabalhando. E também você pode não querer cumprir o aviso prévio. Aí, nesse caso, o aviso prévio vai ser descontado. E como que você faz para calcular o aviso prévio? Que aparece no pedido de demissão e pode aparecer na demissão sem justa causa. Nesse caso, o aviso prévio você vai pegar aquele valor dos dias que eu pedi no início para você calcular e multiplicar pela quantidade de dias no aviso.
Só para efeito de exemplo aqui no vídeo, você vai calcular os 45 dias do aviso prévio do meu exemplo, vezes R$40 por dia do meu trabalho, que o meu salário me remunera. Então, no caso, você vai encontrar os R$1.800 que eu acabei de explicar. Você substitui os seus dias e o seu salário. É só multiplicar a quantidade de dias do seu aviso com o valor do dia do seu salário que você vai encontrar especificamente a sua situação. Vamos passar a falar das férias. Férias existem duas situações, as férias proporcionais e as férias vencidas. Eu vou primeiro dizer sobre as férias vencidas. As férias vencidas, elas são uma situação que pode acontecer em cada caso, cada pessoa. Não é sempre que existe férias vencidas a ser calculada na rescisão. A situação das férias vencidas, elas ocorrem quando você adquire um período de férias que leva 1 ano e você tem mais 1 ano para a empresa lhe conceder o uso daquelas férias e isso não acontece. E logo em seguida vem a rescisão. Nesse caso, as férias vencidas, elas devem ser pagas no momento da rescisão. E se tiver ultrapassado um novo período aquisitivo de férias, um segundo período aquisitivo de férias antes da rescisão, elas devem ser pagas em dobro. Férias sempre tem o adicional de 1/3. Você tem como férias, nesse caso de férias vencidas, o mesmo valor que um salário seu. Não existe cálculo, é pegar um salário seu e colocar ele para calcular no seu valor de rescisão. Nessa situação, você vai ter que dividir o seu salário de férias vencidas por 3. Vamos supor que eu tenha férias vencidas, R$1.200 é o valor das minhas férias. 1/3 desses R$1.200 é R$400. Esse é o adicional de 1/3, R$400. Então, minhas férias vencidas, somadas ao adicional de 1/3, tem o valor, na minha rescisão, de R$1.600. Antes de passar para as férias proporcionais, eu espero que você esteja anotando do lado todos os seus resultados de saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas e depois férias proporcionais e tudo mais, para que depois você some tudo. Entenda? A gente está buscando o valor bruto da sua rescisão, o valor aproximado disso. Então você tem que ir calculando todos os seus direitos e os resultados conforme o seu caso, a sua situação, você vai anotando cada resultado para depois somar tudo e você ter realmente uma ideia aproximada do valor bruto da sua rescisão. Vamos para as férias proporcionais. Férias proporcionais você vai identificar da seguinte forma. Você vai pegar o dia que você entrou na empresa. Esse dia é o dia do seu surgimento na empresa e quando começam a contar o seu período de aquisição de férias. Então você vai calcular quando você foi demitido. Lembre que todo momento que você completa 1 ano na empresa, uma férias a seu favor completa. As proporcionais é aquela férias que não chegou a completar, não chegou a concluir 12 meses, não ultrapassou o dia da sua admissão na empresa. Então vamos supor que você foi contratado no dia 10 de abril de 2022 e por um acaso foi demitido no dia 10 de novembro de 2022. Nesse caso, são 7 meses de férias. Então você vai calcular como férias proporcionais 7/12avos, porque você não fechou o período de 12 meses por uma férias completa. Como que você vai achar o valor de 7/12avos de suas férias? Lembra que eu pedi para você calcular o mês do seu salário? Nesse caso, você vai pegar aquele mês do seu salário, que no meu exemplo é R$100, 1.200 dividido por 12, e você vai pegar os 7 meses de férias que você tem e vai calcular 7 vezes 100. Você vai ter de férias proporcionais R$700, seguindo o meu exemplo de um salário de R$1.200. Nessa situação, também tem um adicional de 1/3. Então, esses R$700 você vai dividir por 3. E no nosso exemplo, R$700 dividido por 3 dá o valor de R$ 233,33, 333, uma dízima periódica. Nesse caso, você vai pegar esses R$ 233,33 e somar junto aos seus R$700 de férias proporcionais. Não é errado dizer que você tem férias proporcionais mais o adicional de 1/3, R$ 933,33 como férias proporcionais com o seu adicional a ser recebido, valor bruto, na sua rescisão.
E o 13º proporcional? 13º proporcional tem nas demissões de pedido de demissão e sem justa causa. Nesse caso, você vai ter o mesmo entendimento das férias proporcionais para calcular o seu 13º proporcional, com uma diferença. As férias, elas contam da sua admissão. O 13º, ele conta do início do ano, do primeiro dia, 1º de janeiro. Então, no caso, se você foi demitido em novembro, você tem 11 dozeavos. Se você foi demitido em agosto, você tem 8 dozeavos. Se você foi demitido em maio, você tem 5 dozeavos. É assim que funciona o 13º proporcional. Então vamos supor que você tenha um 13º proporcional de 5 dozeavos, numa demissão em maio. Nessa situação você vai pegar aquele valor de mês que eu pedi para você calcular no início do vídeo e então você vai pegar esses 5 dozeavos, no caso o valor 5, e vai multiplicar pelo valor do seu salário, pelo valor de mês do seu salário. No meu caso é R$100, então é 5 vezes 100, igual a 500. Meu 13º proporcional na minha rescisão tem um valor de R$500. Para quem foi demitido por pedido de demissão, até aqui estão todos os direitos para que você possa calcular. Se você foi demitido porque pediu demissão, depois do 13º proporcional, depois desse ponto do vídeo, não tem mais nenhum direito que eu possa te explicar, de forma comum, de forma sempre presente na sua rescisão. Basta agora você calcular todos os seus resultados de demissão se você pediu demissão e quer saber quanto que fica a sua rescisão. Tudo que eu poderia te explicar sobre pedido de demissão, eu já te expliquei. Agora vamos para sem justa causa. A sem justa causa, tudo que eu expliquei até agora, referente também do pedido de demissão, está valendo, não ignore. No caso, a sem justa causa, eu tenho mais uma coisa para explicar. Quem foi demitido sem justa causa vai poder adicionar esse valor na sua rescisão. Para ter ideia, não calcule do valor final. Você pode fechar a sua rescisão igual ao do pedido de demissão. Por que que eu estou falando isso? Esse valor de multa de 40% sobre o saldo do FGTS, que é um direito somente de quem é demitido sem justa causa, ele vai ser depositado diretamente numa conta sua, de sua titularidade na Caixa Econômica. Ele não vai ser calculado dentro do valor da rescisão. Então ele não aparece no valor da rescisão, mas é um direito de quem é demitido sem justa causa e está sempre presente nesse tipo de demissão. Pode fechar suas contas também de rescisão, no caso de sem justa causa, mas você tem que aprender agora a calcular esse direito. Como identificar o valor da sua multa de 40% sobre o FGTS? Um jeito é você pegar o extrato junto à Caixa Econômica ou fazendo uso de aplicativos. O outro jeito é você calcular como eu vou te falar. Vamos supor que você tenha um trabalho de 5 anos na empresa. Vamos supor que você tenha o salário de R$ 1.200 no nosso exemplo. É só você pegar o seu salário atual, multiplicar por 5. 1.200 vezes 5. R$6.000. Se tudo estiver pago direitinho na sua conta de FGTS, você tem que ter em torno de R$6.000, aproximadamente R$6.000 na sua conta depositada. E agora você pode calcular 40% para ter um valor aproximado da sua multa, saber mais ou menos o quanto que a empresa deverá calcular. 40% de R$6.000 é R$2.400. Então, esses R$2.400 não entram na rescisão, como eu disse. Eles são depositados diretamente na conta do FGTS na Caixa Econômica. Você pode fechar o valor da sua rescisão depois do 13º proporcional, como expliquei. Se você pegou o extrato na Caixa Econômica do depósito que existe do FGTS, olhe o valor rescisório. O valor que tiver ali de fins rescisórios é o que você tem que calcular 40%. É só você pegar aquele valor e multiplicar por 0,4% que você vai encontrar os 40% dele que deve ser depositado na sua conta junto à Caixa Econômica. Para quem assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado. Verifica de verdade se você já está inscrito no canal. A sua inscrição é uma forma de contribuir com essa ajuda que eu estou te dando através desse vídeo. É muito importante para o crescimento do canal e que eu continue criando esse tipo de conteúdo com essa intenção de te ajudar. Pode deixar seu like, ativa o sininho, comenta, assim que possível vou te responder.
compartilha com seus amigos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição. Vou estar fazendo vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas e até o próximo vídeo.